Agora é tempo de nós falarmos sobre a educação. Trata-se de um conceito que diz respeito basicamente ao processo de ensinar e aprender. Mas ao longo da vida, a educação tem impacto em nós, no nosso crescimento e na nossa vida adulta. E a coach Solange Bian vai-nos explicar melhor sobre isso, sobre esses impactos, sobre os impactos que a educação pode ter na nossa vida. Olá, Solange. Olá, Carlos, tudo bem? Bem-vinda outra vez. Como é que estás? Estás bem? Estou bem, obrigada. Bom ano. Bom ano, tudo bom? É verdade. Até quando é que se pode desejar bom ano às pessoas? Olha, por acaso não sei, eu durante o mês de janeiro vou desejando até pelo menos o final de janeiro. Acho que fica sempre bem. Solange, a educação, não é? O impacto da educação. É este o nosso tema de hoje? Sim, é esse o nosso tema hoje e eu quero abordar esse tema na vertente terapêutica. Ok. Ok? Porque é esse também um dos meus trabalhos, uma das minhas atividades. E a área de desenvolvimento humano é o que me traz aqui e eu tenho que fazer a abordagem daquilo que eu trabalho, não é? Da forma como eu também, no meu dia-a-dia, acabo por influenciar as pessoas que me seguem, as pessoas com quem vivo, as pessoas com quem trabalho e que não são só a minha família que me está próxima, não é? Mas todas as pessoas com quem vou interagindo no meu dia-a-dia. A influência da educação é muito grande na nossa vida, portanto, muitas das nossas decisões que tomamos, algumas temos consciência, outras nem por isso, que a decisão, a forma como decidimos as coisas, as escolhas que nós fazemos têm muito a ver com aquilo que nós aprendemos em casa. Aquilo que nos foi ensinado diretamente e também aquilo que nós aprendemos do comportamento dos nossos pais. Mas a educação é só aquilo que nós recebemos em casa? É só aquilo que é passado de nossos pais? São aqueles ensinamentos... O que é educação em si? Nós temos a ideia de que a educação é... Quando se fala de uma criança bem educada, temos a ideia da educação como algo que... uma espécie de regras que nós recebemos, não é? Uma espécie de dossiê com regras, não é? Exato, saber estar, o dossiê. Exato, saber estar, saber falar, saber não é? Comportar. Essas... Sim. Isto temos a ideia que a educação é só isto? Não, é muito mais abrangente. Nós aprendemos com... Lá está, com todas as pessoas que acompanham a nossa vida, principalmente na nossa infância. Nós aprendemos em casa, aprendemos com a família dentro de casa, a família nuclear, aprendemos com a família alargada, que tem muito peso na nossa educação. Aprendemos até com os nossos vizinhos. Antigamente, acredito que fosse uma realidade mais do meu tempo do que hoje em dia, porque hoje em dia os nossos filhos ficam mais em casa, não convivem tanto com os vizinhos, por exemplo, mas aprendem na escola. Os nossos professores, por exemplo, têm muita influência também na nossa educação. Não só nas matérias, no que é científico que nos ensinam, mas na forma como nos tratam, na forma como nos... Obviamente, os professores criam balizas dentro das próprias salas de aula, não é? Não deves te comportar assim, não podes te comportar daquela maneira. Isso também tem influência na nossa educação. E tocaste num ponto importante, que é os pais não são os únicos agentes da nossa educação. Não. São os pais, são as pessoas, são os amigos, ou seja, aquilo que vamos absorver... Aqueles tios, que às vezes não são tios consanguíneos, mas são tios, amigos dos pais, que aprendemos desde cedo a respeitar, e eles têm muito mais influência na nossa vida do que temos consciência. Muitos de nós aprendemos muitos com esses tios e com essas tias, e são referências nossas, sem dúvida. Solange, vamos para o nosso palco ouvir o Lindo Mona, já voltamos. Muito bem. À conversa. Vamos agora continuar a conversa com a Solange. Olá, Solange. Olá. Novamente. Solange, tu dizias-me que muitas das vezes os tios, aqueles que estão à volta, acabam por ter um impacto muito maior do que os próprios pais, não é? Porquê? Porque tornam-se nossas referências. Porque esse tio ou essa tia é alguém que é próximo do meu pai ou da minha mãe. Atenção, nem toda a gente foi criada ou educada pelo seu próprio pai e pela sua mãe, mas os educadores, não é? Pode ter sido até criado por um familiar próximo. Às vezes são os avós, outras vezes são tios que ocupam esse lugar e exercem essa função. Esses tios são modelos, não deixam de ser modelos, que nós aprendemos ainda pequenos a olhar para eles e admirar alguma coisa neles. Muitas pessoas mais tarde, por exemplo, escolhem profissões que têm a ver com a referência
da família e dos amigos dentro da própria família. Eu lembro, por exemplo, de uma amiga da minha mãe, que era uma mulher que eu admirava imenso, porque achava, e era, e ainda é, porque ela é viva, a tia Isabel, era uma mulher muito à frente do seu tempo, era uma mulher determinada, uma mulher chique, estava sempre muito bem vestida. E é engraçado que há pouco tempo lembrei-me que ela foi, sem dúvida, uma das minhas maiores referências, para além da minha mãe, que elas eram amigas porque elas entendiam-se muito bem e, de certa forma, eram parecidas. Mas a tia Isabel teve muita influência, por exemplo, na minha educação na sua vida. E nas minhas opções também de vida, também, não é? Porque... E como é que se explica que pais que têm 2 ou mais filhos, esses filhos tenham crescido no mesmo lar, debaixo do mesmo rigor e da mesma educação, mas, no entanto, podem tomar caminhos muito Um é surfista e outro é médico. Sim, sim, talvez, não iria tanto por aí, mas também isso, também. Ou a nível mesmo comportamental. Sim. Essa resposta é fácil. É? Claro, porque nós somos todos diferentes. Nós temos todos traços de personalidades diferentes. Ainda temos temperamentos diferentes. O temperamento não muda, os traços de personalidade vamos nos adaptando e vamos mudando à medida que vamos crescendo, com a influência sempre do meio. Logo, eu nasci, no tempo em que eu nasci, para já, a educação que os pais dão aos filhos nunca é igual. Isso também de certa forma, é um mito. Porque nós não damos a mesma educação à filha mais velha. Não damos a mesma atenção, não é? Nem a mesma atenção, nem a mesma exigência, nem comunicamos com eles de maneira igual. Porquê? Porque eles são diferentes e nós percebemos cedo que eles são diferentes. Porque a minha filha, se eu abordar determinados assuntos com ela de uma determinada maneira, eu tenho logo a resistência dela. Já se for o segundo filho, no meu caso nós temos 3, posso falar do mesmo assunto de forma muito mais objetiva, ele é pragmático, não há problema nenhum. O mais novo, por exemplo, já tenho que falar com ele de maneira diferente. E não é por ele ser mais novo, é porque ele é mais sensível, por exemplo. E é engraçado que os nossos filhos também comunicam connosco de maneira diferente. Claro. Tem abordagem diferente com o pai e com a mãe. Portanto, nós somos diferentes, os filhos nunca podem ser iguais. Ok. Solange, de que forma é que a terapia pode ajudar? Nós falamos da questão da educação e o impacto que tem no nosso crescimento. E a ideia de que um pai e uma mãe traumatizada vai fazer de um filho traumatizado também? Existe essa ideia? Não sei se é verdade ou não. Não é verdade de todo. Cada caso é um caso. Obviamente que a nossa própria educação vai influenciar a educação que vamos dar aos nossos filhos. Mas muitas das vezes o resultado é muito mais positivo. Porquê? Porque eu vou procurar, se eu tiver consciência e autoconhecimento suficiente, vou procurar não passar para os meus filhos os traumas que eu passei. Eles vão passar outros, vão passar os deles, nas circunstâncias que estão a viver. Certo? Mas eu posso, e normalmente os pais fazem isso, os pais conscientes, não passam para os filhos os traumas que eles passaram. Vou dar um exemplo rápido e muito fácil de compreender. Nós vivemos na geração, eu já sou dos anos 80, em que nós apanhávamos muito. Sim. E eu acho que a maior parte de nós, os pais, não quer dizer que não é uma palmadinha de vez em quando, não acontece, vamos ser realistas, mas acho que a maior parte de nós já não usa esse tipo de método como na educação com tanta frequência. Não? Solange, eu vou pedir uma mensagem final. Sim. A mensagem final sobre esta conversa. O autoconhecimento ajuda-nos, de facto, a melhorar tudo o que nós queremos melhorar na nossa vida a longo prazo. Portanto, a nossa educação tem o seu lugar, mas temos a responsabilidade de mudar aquilo com que não concordamos, por exemplo, na nossa educação. Muito mais teremos a falar, certamente. Muito bem, claro que sim. Podemos voltar ao tema noutra altura também. É verdade. Obrigada. Até a próxima, Solange. Obrigada. Nós vamos até